Vambora. Quero, com grande alegria, receber aqui, nesse nosso encontro no Manhã Brasil, Ricardo Leães. Tá? Ele que é professor de Relações Internacionais, com foco em política internacional, geopolítica e economia global, criador e apresentador do canal Ricardo Leães, O Mundo ao Seu Alcance. Bem interessante, eu já vi dois programas lá, 2 vídeos dele lá, achei realmente bastante interessante, tá toda hora. Eu já vi também ele umas 2 vezes na Globo News, né, Ricardo Leães. E ele é graduado em Relações Internacionais e mestre e doutor em Ciência Política, e vem lá da Zona do Frio, lá do Rio Grande do Sul. Ricardo Leães, chega mais, bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Mauro, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. E tá frio mesmo. Tá frio, né? Tá frio aqui, não. Agora demorou a vir, mas agora chegou. Chegou, né? Não, Paraná, São Paulo, Santa Catarina, aí no Rio Grande, tá frio mesmo. Ricardo, bom, vamos direto ao tema. Eu separei aqui 3 temas para a gente conversar. O primeiro tema é essa situação, né? É manchete nossa hoje, essa situação inconcebíveis do governo Lula, só falar e não fazer nada, né? O Brasil continua sendo um grande fornecedor de petróleo para que o exército de Israel massacre o povo palestino. As relações comerciais e diplomáticas continuam absolutamente normais enfim, e ao mesmo tempo um cenário, você viu a final da Champions League esse fim de semana, a torcida do PSG com bandeira pró-Palestina, manifestações pró-Palestina, o repúdio ao Estado nazi-sionista de Israel não para de aumentar. Como é que você vê o cenário geopolítico e a situação específica ali, né, de Gaza versus Israel nesse momento? Bom, Mauro, então vamos lá. Primeiro que o primeiro comentário que eu quero fazer é que eu tô com a impressão, eu não tenho como provar isso, mas eu tô com a impressão de que a credibilidade de Israel tem diminuído. Eu digo isso porque vários apresentadores, pessoas da mídia, que defenderam muito o Estado de Israel desde o início do massacre, que depois se tornou um genocídio em Gaza, agora estão adotando uma postura diferente. Esses dias eu vi até o Piers Morgan, sabe, aquele apresentador britânico, questionando a embaixadora israelense no Reino Unido sobre a quantidade de mortos, de crianças mortas pelo Estado de Israel, e ele disse várias vezes que Israel mata crianças todos os dias. Então, eu tenho notado uma mudança leve de perspectiva mesmo de apoiadores. Claro que por que eu digo que essa mudança é leve? Porque normalmente é uma mudança que sai de uma não crítica para uma crítica personalizada ao Netanyahu, por exemplo, né? A gente vê aqui até um famoso apresentador da Globo News que comenta a política internacional, de cabelo bagunçado, ele frequentemente faz essa avaliação, né? Meio que aquela narrativa dos 2 males, o Netanyahu de um lado e o Hamas do outro. De qualquer modo, houve uma pressão interessante de alguns países europeus sobre Israel, até pela falta de acesso de ajuda humanitária em Gaza. Mas, Mauro, apesar disso tudo, eu começo com essa nota positiva para concluir num tom mais pessimista. Apesar disso tudo, eu não vejo grandes transformações na arena internacional. A gente viu várias declarações muito críticas do governo Lula, o que foi muito positivo, e mais críticas até do que países como Rússia e China. Isso a gente tem que saudar. Mas, infelizmente, essas declarações positivas não foram seguidas das medidas corajosas que deveriam ter sido adotadas, o rompimento das relações diplomáticas e o rompimento das relações comerciais. E vamos lembrar que o nosso vizinho, que é a Colômbia, que é um país que fornecia carvão para Israel, adotou essas medidas. Então, infelizmente, isso não está acontecendo. E, lamentavelmente, Mauro, isso não é um problema exclusivo do governo brasileiro, esse é o problema. O governo chinês, nos últimos dias, inclusive, divulgou uma foto, um ministro com o ministro israelense saudando as relações com Israel no meio do genocídio. Então, é realmente bem preocupante assim, a situação e mostra um cenário pouco auspicioso para que a gente veja uma reversão do genocídio que está em curso. Nós mostramos mais cedo essa foto aqui, do embaixador da China, ou embaixador da China em Israel, com o ministro da Economia,
de Israel, uma coisa muito amistosa, e falando das relações promissoras dos dois países, do quanto é importante aprofundar essas relações, meio chocante mesmo essa foto da sexta-feira, o encontro que aconteceu na sexta-feira. Mas, Ricardo, do ponto de vista analítico, explica para mim por que é que o Sul Global e os três líderes do Sul Global, acho que dá para chamar assim, né, China, Rússia e Brasil, não adotam uma posição mais assertiva em relação a Israel. Qual a explicação para isso? Bom, Mauro, eu acho que a primeira questão é que a natureza das relações internacionais ela é bastante diferente da natureza de outras relações políticas. Os países eles tendem a ser muito mais reservados, muito mais controlados nas suas ações externas do que nas suas ações internas. Até nas disciplinas de relações internacionais é uma das primeiras coisas que a gente aprende, que aquela teoria do madman, do líder maluco, que um dia vai colocar o mundo todo a perigo, muito dificilmente isso vai acontecer nas relações internacionais. Aquele estereótipo negativo, orientalista que existe com a Coreia do Norte, por exemplo, não interessa isso. O líder nas relações internacionais, ele sabe que ele está lidando com um mundo hostil, muito mais poderoso do que ele, e, portanto, ele precisa ter um certo comedimento. Por conta disso, é normal que os países acabem adotando posturas mais moderadas, vamos dizer assim, moderadas no sentido de não desafiar a ordem presente. É bastante comum isso. Agora, a grande questão é que a gente está num cenário de um genocídio televisionado, e especificamente em relação ao Brasil, a China e a Rússia, a gente tem situações diferentes. Vamos lá, vou explicar cada um deles. O primeiro deles é o caso da Rússia. A Rússia tem relações muito boas com o Estado de Israel, e isso é até curioso, né, Mauro? Porque essas relações boas, elas datam do início da fundação do Estado de Israel. Porque o Israel sempre teve a consciência de que precisava um parceiro externo para crescer e para se proteger dos seus vizinhos. E o primeiro desses parceiros externos foi a União Soviética. A União Soviética forneceu armas para o Estado de Israel por meio da Tchecoslováquia lá na Guerra de Independência de Israel. Depois, é claro, a situação foi mudando e a União Soviética acabou se aproximando dos países árabes, e Israel, em seguida, se aproximou da França. Inclusive, a bomba atômica de Israel foi conseguida com apoio francês, e depois os Estados Unidos se tornaram o grande aliado de Israel. Mas, com o final da Guerra Fria, houve uma reversão desse cenário, porque muitos judeus russos acabaram imigrando para o Estado de Israel. Hoje em dia, em várias cidades israelenses, é muito comum ver em lojas inscrições em russo, com alfabeto cirílico, justamente dessa população. E os bilionários russos ainda têm vínculos muito estreitos com o Estado de Israel, também por isso que a Rússia, apesar de ter declarações favoráveis à criação do Estado palestino, ela acaba não seguindo esse caminho. E em relação à China, o cenário é um pouco diferente. A China não tem grandes relações comerciais com o Estado de Israel. Não, Israel não é um país muito importante para a China. Não figura entre os principais parceiros comerciais, em termos de investimento. Até tem alguma compra de equipamentos militares, mas assim, é ínfima comparado ao orçamento de defesa da China. A grande questão é que a China tem aquela postura de não intervenção nos assuntos externos dos seus vizinhos. Essa dos seus vizinhos, dos outros países, que até é fruto do histórico negativo que a China teve de influência do imperialismo europeu na China, a China adota uma postura de, olha, cada um faz o que quer, não é isso do nosso interesse. Então, até por conta disso, a China acaba adotando essa postura muito comedida e, infelizmente, que acaba legitimando também essas ações genocidas do Estado de Israel. E no caso do Brasil, me parece especificamente que é aquela velha questão do governo Lula, né? É muita falação e poucas ações. Acho que o Brasil até tem relações relativamente importantes com o Estado de Israel, e mais do que isso, esse ponto é bem importante. O Brasil é um país importante para o Estado de Israel. O Brasil é um dos principais parceiros comerciais do Estado de Israel, mesmo que Israel não seja um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Isso indica que o Brasil teria, sim, condições de exercer uma pressão maior, ou, pelo menos, se o Brasil adotasse uma postura mais firme, mais contundente contra o Estado de Israel,
haveria consequências negativas para a economia israelense, o que já me parece um bom caminho diante de um cenário de genocídio. Então, eu vejo que, por conta dessas medidas, de todos esses fatores que eu mencionei agora, é que esses países acabam não adotando medidas nesse sentido. E eu acho, Mauro, que nessa questão do sul global, eu vejo duas interpretações equivocadas de ambos os lados. Assim. Pessoas de direita, normalmente, que querem negar o sul global, que dizem que isso não existe, que dizem que isso não importa, que o mundo ainda é dominado pelas democracias, né, o que eles chamam de democracias. E, do outro lado, um grande entusiasmo de algumas pessoas, normalmente de esquerda, com o sul global. Eu não sei se tu lembra, Mauro, mas quando teve o golpe contra a Dilma, eu vi gente dizendo, não, mas a gente não está na Guerra Fria, a Rússia e a China não vão deixar que a Dilma caia, a China vai romper relações com o Brasil. E, obviamente, nada disso aconteceu, sabe? Então, eu acho que existem essas interpretações extremadas e equivocadas, quando a realidade está mais no sentido de que são países que estão tentando conformar uma nova ordem mundial, mas tateando no escuro e sendo bastante reticentes em relação a fazer confrontos diretos contra os Estados Unidos ou o seu grande aliado, o Estado de Israel no Oriente Médio. Sim. E as relações econômicas do Brasil com Israel, que você falou, né, tem baixíssima relevância para o Brasil, mas é muito relevante para Israel, e são relações, inclusive, deficitárias, né, para o Brasil. Né? O Israel tem superávit na relação comercial, né, com Israel. Exato. Então, é isso aí. O que nós vamos fazer? Bom, eu queria, ainda sobre esse tema, te perguntar sobre os países árabes. A gente vê uma situação hoje um pouco diferente de alguns anos atrás, em que havia uma aproximação evidente dos países árabes, especialmente a Arábia Saudita, com Israel. E parece que a situação em relação à Palestina, e mais especificamente em Gaza, acabou levando a uma mudança de posicionamento, mas também os países árabes não adotam iniciativas mais assertivas em relação a Israel. Como é que você vê essa mudança de postura do mundo árabe? Né? Vamos falar do Irã depois, né? Que não é propriamente mundo árabe, mas como é que você vê essa mudança de postura e qual o cenário atual? Então, Mauro, eu concordo com a tua avaliação de que houve uma mudança nesse tabuleiro geopolítico, porque, de fato, até para quem não está muito familiarizado com o tema, o Estado de Israel, quando ele foi criado, ele não foi reconhecido por nenhum país árabe, por nenhum país vizinho. Com o passar do tempo, essa situação foi se modificando paulatinamente. O primeiro país árabe importante a reconhecer o Estado de Israel foi o Egito, lá em 79, nas negociações de Camp David, e logo depois, essa situação foi lentamente melhorando a favor de Israel, sobretudo a partir dos acordos de Oslo, que eram acordos em que a Autoridade Nacional Palestina reconheceu o Estado de Israel em troca da possibilidade de criação de um Estado palestino, que a gente sabe que não aconteceu. Até nesse momento, e eu vou falar sobre esse ponto que pode parecer desimportante, Mauro, mas ele é bem importante. Isso aconteceu e logo em seguida a Jordânia reconheceu o Estado de Israel. Por que isso é importante? Porque a Jordânia falou mais ou menos o seguinte: olha, agora que vocês reconheceram o Estado de Israel, eu posso reconhecer também. Ou seja, a postura da Jordânia era uma postura de quem já queria ter reconhecido o Estado de Israel há muito tempo. E só não podia reconhecer porque isso causaria um constrangimento, até porque a Jordânia é um país que conta com uma população palestina muito significativa. Essa postura da Jordânia, Mauro, ela é padrão no Oriente Médio, ela é padrão entre os países árabes, de não poder reconhecer o Estado de Israel, porque a causa palestina é altamente popular no mundo árabe. Mas os líderes árabes, eles não são simpáticos à causa palestina, eles não refletem esse sentimento positivo que existe para os palestinos. Então, essa situação ela vinha mudando muito negativamente, sobretudo a partir do governo Trump, quando ele propôs os acordos de Abraão, que levaram ao reconhecimento de outros países ao Estado de Israel, notadamente os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, enfim.
E o grande ponto, o grande objetivo era que a Arábia Saudita fizesse isso. E tudo indicava que estava muito perto de esse cenário se viabilizar por uma razão muito simples. A Arábia Saudita é um país que tem como seu principal inimigo o Irã. E o Irã é o maior inimigo de Israel também. Então, a aproximação entre os dois, ela era, se não, natural. Mas, apesar disso, diante de todos os ocorridos de outubro de 2023 e do início do genocídio israelense em Gaza, essa situação ficou irreversível. E agora, o que os sauditas estão dizendo é que eles só vão reconhecer o Estado de Israel se for criado um Estado palestino. Agora, veja, de novo, eles ainda estão dando a possibilidade de que esse reconhecimento venha a ocorrer, desde, claro, com a criação do Estado palestino. Mas a gente sabe, né, Mauro, que muitas vezes o diabo ele mora nos detalhes, nas entrelinhas. Quando tu diz, não, eu vou reconhecer desde que seja criado um Estado palestino, é fácil que isso vire, eu vou reconhecer desde que haja condições para a criação de um Estado palestino, e a interpretação fica livre de cada um e está pronto, está resolvido, né? Então, eu não tenho absolutamente nenhuma confiança em relação à Arábia Saudita ou qualquer outro país árabe. Infelizmente, Mauro, os países árabes são países que têm exércitos que colocam as baionetas contra o seu povo e não contra os seus verdadeiros inimigos. E o Irã? Como é que você vê o Bom, Irã nesse cenário em relação a Gaza, mas também nesse jogo geopolítico ali no Oriente Médio, né? O Irã tem relações privilegiadas hoje com a China, com a Rússia, enfim, é uma situação diferente dos países árabes, né? perfeito. Então, o Irã, Mauro, é uma situação bem diferente. O Irã, ele era um grande aliado do Estado de Israel até a Revolução Islâmica, em 79. Inclusive, um fato até bem pouco mencionado é que na guerra Irã-Iraque, Israel, por baixo dos panos, apoiou o Irã. Porque Israel apostava que, apesar da revolução e de toda a retórica crítica ao Estado de Israel, haveria um momento em que os iranianos se dariam conta, vamos dizer assim, do seu equívoco e se reaproximariam do Estado de Israel. O acordo do Irã contra, que envolveu o Reagan, ele também foi patrocinado pelo Estado de Israel. Entretanto, a gente sabe que isso não aconteceu. O Irã manteve não apenas uma retórica muito hostil ao Estado de Israel, mas também uma ação contundente, inclusive se aproximando criando uma rede de alianças contra o Estado de Israel. Lá nos anos 80, com apoio muito significativo ao Hezbollah e depois também ao governo sírio, quando caiu Saddam, as milícias xiitas no Iraque, posteriormente aos iemenitas, aos Houthis, ou Ansar Allah, que é o nome correto, e, por fim, foi o que mais demorou, também ao Hamas. Demorou um pouco mais porque o Hamas, por ser sunita, e o Irã, por ser xiita, tiveram alguns atritos ao longo da história, mas nos últimos anos esses atritos foram resolvidos, ou pelo menos ficaram em segundo plano. Bom, o Irã, Mauro, ele é um país. A minha avaliação sobre o Irã é que é um país que está crescendo em termos de projeção militar. O Irã era um exército muito forte em 79. O objetivo do Shah Reza Pahlavi, que governava o Irã, era que o Irã tivesse o terceiro maior exército do mundo. Exército não, Forças Armadas, né? Ele queria que fosse Estados Unidos, União Soviética e Irã. Esse era o lugar que ele pretendia. E por conta até do aumento do preço do petróleo que houve nessa época, ele encomendou uma quantidade absurda de armamentos estadunidenses. O problema é que alguns desses armamentos nem chegaram a aterrissar no território iraniano por conta da revolução, e outros armamentos não tiveram o acompanhamento devido. Então o Irã saiu de uma posição em que ele tinha forças armadas muito bem equipadas para um cenário em que boa parte daquilo que ele tinha comprado não chegou, e o que tinha comprado faltava manutenção. Porque quando tu compra um sistema de armamentos, ele não vem pronto, não tem um manual de instruções. Muitas vezes tu segue precisando de técnicos militares do país que forneceu. Tu compra uma relação com o país. A menos, é claro, que haja uma possibilidade de transferência de tecnologia, mesmo isso é difícil de colocar na prática. Então, o Irã, durante muito tempo, Mauro, ele teve muita dificuldade para se readequar, para se modernizar militarmente, e ele não teve um novo parceiro. Ele até comprou alguns produtos militares da Rússia, mas a Rússia nunca foi nem minimamente comparável ao que os Estados Unidos eram para o Irã no passado. O esforço dos iranianos ao longo de todo esse período foi de aumentar a sua capacidade
de internalizar esses processos de fortalecimento e de criação de armamentos. Então, Mauro, estou dizendo tudo isso por quê? Porque, na minha leitura, o Irã está se fortalecendo militarmente com o passar do tempo. E ele sabe que algum tipo de confronto com Israel vai ser necessário, de que isso vai acontecer em determinado momento. Só que a leitura dos iranianos é que o poder que eles têm está crescendo, tanto pelo fato de que eles estão se modernizando militarmente, quanto pelo fato de que hoje em dia eles têm boas relações com a China e com a Rússia, em que pese a Rússia também tem boas relações com o Estado de Israel, mas não só por isso, porque o prestígio iraniano aumentou a partir da criação dessa rede de alianças, que foi prejudicada com a queda do Assad, mas que ainda assim é significativa. E mais do que isso, hoje em dia o Irã é o país, é considerado o país que defende os palestinos. Claro que o principal grupo aliado dos palestinos são os Houthis, que em momento algum pararam a sua luta contra o Estado de Israel, uma luta indireta, mas muito importante. Mas o Irã é visto por muitos árabes como um país bom. O Irã está fazendo alguma coisa pelos palestinos, mesmo que talvez não tudo que devesse ser feito, ele está fazendo. Então, me parece, Mauro, que o Irã ele tem uma perspectiva, eu gosto de fazer analogia com boxe. O Irã ele não quer ganhar do Estado de Israel por nocaute, ele quer ganhar por pontos. Ele está vendo que o cenário está se desenvolvendo favoravelmente para ele, porque ele está mais fortalecido, está se desenvolvendo militarmente, e o Estado de Israel está com uma série de dificuldades e ainda conta com um parceiro, que são os Estados Unidos, que está num processo acelerado de decadência. Então, me parece que a gente ainda vai ter muitas novidades. Só para finalizar a resposta, vamos lembrar que o Irã prometeu que retaliaria o último ataque que Israel fez contra o território iraniano. Isso não aconteceu. Essa retaliação não aconteceu. E eu acho que é aquela a famigerada paciência estratégica que os orientais gostam tanto. Cara, eu não vou responder agora, eu vou resistir, eu não vou reagir na mesma medida, mas esse é o ponto. Eu não vou esquecer. Eu vou manter essa postura. Eu sei quem são os meus desafiantes, mas eu vou esperar para responder num momento mais adequado. Agora, mesmo assim, enquanto isso, ele está numa posição vulnerável. Eu considero que a segurança iraniana ela seria muito mais viável caso o Irã firmasse o compromisso com o desenvolvimento de bombas nucleares. Ninguém gosta de bombas nucleares, mas no mundo em que poucos países têm, sobretudo os Estados Unidos e Israel têm, me parece até temerário que o Irã não trilhe esse mesmo caminho. A gente tem que lembrar do caso da Coreia Popular, que certamente teria sido dizimada se não tivesse desenvolvido armas nucleares. Eu acho que o Irã deveria trilhar esse caminho, mas até o momento não há indicativos de que isso tenha acontecido, ou pelo menos esteja próximo. Agora, como o Irã desenvolveu muito a sua capacidade nuclear para usos pacíficos e como ele também desenvolveu muito o seu sistema de mísseis, caso o Irã opte por esse caminho, eu acho que não levaria tanto tempo para isso acontecer, mas eu reitero, não há indicativos de que isso tenha acontecido. Legal. Olha, eu vou te pedir um tempo, porque tá rolando uma crise aqui. Se você tem canal, você sabe como é que é isso, né? Uma crise aqui no chat. Gente dizendo que eu tô censurando o superchat e tal, uma coisa assim. Denilson, gente, pelo amor de Deus. Eu não fico olhando o tempo inteiro, não tenho condição de olhar o tempo inteiro. Nós temos aqui múltiplas atenções para que a ancoragem me obriga. Então, muitas vezes eu deixo passar, de fato, vou ver mais tarde os superchats. Eu censuro o superchat, ou mesmo o chat? Não, exceto em uma condição. Se tiver ofensa, agressão pessoal, se tiver uma coisa muito desqualificada, um xingamento muito desqualificado, com palavrão, aí eu não falo mesmo. Né? Aí, de fato, eu não falo. Ataques ad hominem não rola. Mas, fora isso, discussão política, questão política, não vai ter censura nunca aqui. Viu? O Denilson tá bravo aí, mas não fica bravo não, viu? E aí ele mandou um superchat que eu vou ler já.
os que chegaram antes e na sequência o dele. São mercenários da ISIS, com parceria com os Estados Unidos, que também são contratados para roubar comida dos palestinos nos postos de retirada, diz ele aqui. Aí depois tem um do Gilson Alves, eis a questão, reeleição para quê? Não existe um plano de país. A esquerda radical vai ter uma alternativa ao governo Lula, ao menos no primeiro turno? Não sei te dizer. Vamos olhar. Aí tem aqui mais um, vou chegar no Denilson. Se Lula parar de vender petróleo a Israel, como ele vai justificar explorar a margem equatorial? E daqui o Denilson. Por que Alisson Mascaro, Silvio Almeida e Nildo Orix estão vetados para vir ao Farol Brasil? Quem está vetando? Denilson, é o seguinte, em relação ao Alisson Mascaro e ao Silvio Almeida, eles têm que cuidar lá dos problemas judiciais deles. Ambos têm acusações gravíssimas de assédio, e no caso do Alisson Mascaro, acusação de estupro. Nós nunca tivemos aqui no canal, a esquerda nunca teve grande afinidade política e ideológica, nem com um nem com o outro, quero dizer, importante dizer. Então, naturalmente, não estariam muito na nossa agenda, mas eles resolvem primeiro lá o problema deles com a justiça, depois a gente vê da possibilidade de convidá-los ou não. Por enquanto, não vem aqui. Em relação ao Nildo Orix, é o seguinte, tem uma questão de incompatibilidade, não? Ele xinga o Jones Manuel 3x4, então não dá, né? Não dá. Acho que tem uma questão também de relações respeitosas no interior da esquerda, né? A gente vê, por exemplo, o Breno. Breno é alguém que tem críticas ácidas ao Jones e o Jones críticas ácidas ao Breno. Mas é uma coisa no terreno da política, não é no terreno pessoal. Então não tem problema nenhum, o Breno vem sempre. Mas não vai vir o Nildo Orix, não. Pelo menos por enquanto não vai vir, não. Tá bom? É isso. Quero ser bem transparente, bem claro em relação a isso. Não tem problema nenhum falar. Lucas Ferreira, temos que reconhecer a resiliência, da extrema-direita, por mais que seja um engodo. A pseudo-esquerda insiste em políticas antipovo e a retórica é importante. Bruno Dias, a campanha do Lula foi só retórica também e ele ganhou. É verdade, a retórica é relevante na política. Já passou da hora, diz o Diogo, de falarmos da conivência chinesa com o genocídio de Gaza. Foi nosso tema hoje 2 vezes, inclusive do Ricardo Leães aqui também. Sim, convivência é a conivência da segunda potência do planeta. O Jesus Preto e Comuna dizendo, camaradas, isso é um jornal, não um podcast. O Ricardo Leães, tô vendo aqui, mandou vale a pena, então vou aproveitar esse nosso intervalo para fazer um comercial também, fazer um comercial aqui do canal do Ricardo Leães. Deixa eu pegar aqui, vale a pena, gente, como eu falei. Bom, vocês estão vendo, eu estou gostando demais dessa conversa aqui com o Ricardo. Então, deixa eu botar na tela, deixa eu parar uma tela que está aqui, estou prendendo, que eu quero voltar com ela depois, e colocar na tela o portal do Ricardo Leães. Está aqui, O Mundo ao Seu Alcance. É um portal recente, né? Tá vendo? 20 vídeos bem apenas, recente. Só 406. Você lançou quando, cara? Faz algumas semanas, eu acho que não deu um mês ainda. É bem recente. Acabou de lançar. Então, isso. Bom. Então, super vale a pena, então, vendo aqui os vídeos, né? Putin ficou louco, guerra da Ucrânia, a guerra está quebrando a Alemanha, negociações falharam, acabou o casamento Zelensky há 2 semanas, Zelensky-Trump ou Zelensky-Estados Unidos, e é exatamente, eu ia propor a virada de página temática agora exatamente para falar desses temas aí que têm sido recorrentes ao canal, que é a guerra da Ucrânia. Então, queria te ouvir sobre esse cenário. Tem negociação hoje, né? No fim de semana que antecedeu, nós tivemos esse ataque, né? 2 ataques, né? Um ataque surpreendente dos drones ucranianos que atingiram várias bases militares. Fala-se que atingiu 41 aviões militares russos, já ia eu falar soviéticos, aviões russos.
em lugares, inclusive, distantes, né, da fronteira. Tá aqui, esse aqui são os drones ucranianos, 41 aviões destruídos, e o mapinha tá pequenininho ali, mas dá para ver foram, inclusive, longe da fronteira com a Ucrânia, avançaram bastante no território russo. O Márcio está dizendo, mentira, foram 6 aviões somente. Olha, eu vi a própria mídia russa admitindo que teriam sido 41 aviões, posso estar equivocado, tá? E aí você teve a resposta da Rússia, ontem, né, o ataque, não, essa madrugada agora, matando 5 na Ucrânia. Fala como é que está o cenário e negociação hoje, né? No meio desse tiro de lado a lado, né? Pois então, Mauro, eu acho até curioso, né? Porque esses ataques ocorreram, como tu bem colocou, eles foram reconhecidos pela imprensa, pela Rússia, mas me chama a atenção que a grande mídia faz uma notícia simplesmente reproduzindo aquilo que falou o governo da Ucrânia, né? Ela se comporta como se fizesse press release do governo da Ucrânia. A quantidade de aviões que foram atingidos ou não é muito difícil da gente saber. Duvido que até nesse momento se saiba com precisão. Muito provavelmente alguns aviões foram atingidos não plenamente, talvez eles sigam funcionando, talvez eles com pequenas manutenções possam funcionar. Agora, o fato é que os ataques aconteceram. Esse ataque foi planejado há 1 ano e meio, essa operação, e ela carrega alguns elementos bem importantes. Primeiro, porque ela aconteceu um dia antes, num suposto início de negociações. Então, vamos lá. Se é o interesse da Ucrânia um acordo de um cessar-fogo de 1 mês, um cessar-fogo absoluto de 1 mês, por que eles conduziram esse ataque? Me parece que eles sabem que essas negociações, elas na verdade, elas não vão levar a lugar algum, porque a Rússia não quer fazer um acordo de cessar-fogo que não preveja também a resolução do conflito. A Rússia tem dito há muito tempo que ela só vai aceitar um cessar-fogo se houver uma perspectiva de negociações de paz duradouras. A grande questão é que as condições da Rússia para essa paz duradoura as condições são o reconhecimento das anexações que a Rússia fez desde 2022 e da Crimeia, e também a garantia de que a Ucrânia se desmilitarize e que ela não entre na OTAN. E o Zelensky não parece estar minimamente comprometido com essa possibilidade. E mais do que isso, Mauro, esse ponto aqui é bem importante. Mesmo Donald Trump, na sua campanha, foi perguntado se ele aceitaria um acordo de paz nesses termos. E ele disse que não. Ou seja, embora ele diga o tempo todo que ele quer acabar com essa guerra, que ele tem boas relações com Putin e tudo mais, ele disse que ele não concorda com as pré-condições que a Rússia colocou para um acordo de paz. Então, já antes de ele tomar posse, já se sabia que esse cenário não ia se viabilizar. Eu, inclusive, bati muito nessa tecla no meu canal, de que, como o Tite falou uma vez, né, fala muito, né, o Trump fala muito, assim, ele gosta muito de dar discurso, de se colocar como um grande negociador, como um cara que faz acordos, mas a política internacional é muito mais complicada, pelos motivos que eu mencionei mais cedo, né, Mauro? A dinâmica da política internacional é uma dinâmica completamente diferente do mundo dos negócios. O Trump, quando estava na empresa dele e estava negociando com fornecedores, ele estava sempre numa condição de extrema poder com os seus interlocutores. E por mais que os Estados Unidos sejam a maior potência do mundo, ainda assim não governam o mundo como gostariam ou como sinalizariam os seus interesses, né? Então, a realidade material ela é sempre muito mais complicada nesse sentido. Agora, a grande questão, Mauro, por que eu estou colocando tudo isso? Porque esse ataque ele foi planejado há 1 ano e meio. Tu acha, Mauro, que havia alguma possibilidade de os Estados Unidos não estarem cientes desse acordo, desse ataque? É claro que eles sabiam que isso ia acontecer. Mais do que isso, na semana passada, houve uma permissão completa para que a Ucrânia fizesse ataques em longo alcance no território russo, ataques de profundidade. Tu acha realmente que os Estados Unidos não estavam cientes disso, que não deram o aval para que isso acontecesse? É claro que deram. E aí, Mauro, a gente chega no ponto mais importante. E eu tenho batido nessa tecla no meu canal. A gente precisa parar de fulanizar as relações internacionais. As relações internacionais têm vários imperativos, têm vários determinantes econômicos, militares, comerciais, geopolíticos,
enfim, sociais, demográficos, de todas as ordens. De modo que não é pela preferência de um líder, por mais poder que ele tenha, que as coisas vão acontecer. Não interessa se o Trump quer fazer um acordo com o Putin, não interessa se o Trump adora o Putin, ele pode ter sonhos eróticos com o Putin. Isso não faz diferença alguma. Não é isso que vai determinar as relações dos Estados Unidos para com a Rússia. Mudar alguma coisa, quando a gente está falando de um país como os Estados Unidos, que tem a sua hegemonia construída ao longo de décadas e baseada em vários e vários e vários elementos, que são muitas forças. A correlação de forças para tu fazer qualquer alteração, ela é muito difícil nos Estados Unidos. E o sentimento anti-Rússia nos Estados Unidos ele está completamente arraigado, seja nas Forças Armadas, nos organismos de inteligência, seja pelo complexo industrial militar, seja pelo lobby que se faz no parlamento nos Estados Unidos. Vamos lembrar que no primeiro governo Trump ele aprovou sanções contra a Rússia. Ele aprovou não porque ele queria aprovar, ele aprovou porque o Congresso aprovou majoritariamente, um apoio bipartidário. Então, assim, é muito forte o sentimento anti-Rússia nos Estados Unidos, de modo que o Trump está tomando tiro de todos os lados. Ele tentou criar um cenário diferente para um acordo de paz, e agora, mesmo entre os republicanos, eles estão dizendo: não, mas olha só, tu queria paz, mas o Putin não quer a paz, então vamos manter uma pressão sobre a Rússia, e é isso que está acontecendo. Agora, Ricardo, acho que você traz uma questão interessante. Você tem... Porque nós tivemos aquelas negociações de paz logo no início do conflito. Os primeiros meses do conflito chegou a haver alguma negociação de paz, depois acabou. Estão retomando agora. Mas é curioso, porque você está no momento em que a negociação de paz está reiniciando, você tem um agravamento, acho que sem precedentes do cenário bélico, né? Então, você tem uma condição de poder caminhar para a paz, mas tem condição também de poder caminhar para um nível, para uma escalada no nível da confrontação. O canal do Tietê pedindo para perguntar se Putin deve escalar o cenário para algo mais efetivo. Esse fim de semana também saiu uma informação de que a Rússia teria colocado, por ordem de Putin, em alerta os seus sistemas de lançamento desse míssil hipersônico Oreshnik, que é considerado a arma mais, nesse momento, abaixo das armas nucleares, é considerada a arma mais letal, com maior poder de destruição em uso por forças armadas no mundo. Fala-se que teria ocorrido o lançamento de um míssil desses contra a Ucrânia em novembro de 2024, até hoje não foi confirmado, mas a entrada desse míssil no combate poderá realmente representar uma escalada, né, Ricardo? Sim, Mauro. Tem um panorama geral que a gente não pode esquecer, tá? O Putin ele é considerado na Rússia como talvez um dos políticos mais pró-Ocidente do cenário político russo. Ele é visto, ele é criticado pela imprensa russa por ser muito brando, por ser muito leniente com tudo que está acontecendo na Ucrânia. Vamos lembrar que essa guerra, apesar de tudo, as pesquisas de opinião mostram que a população russa concorda com essa guerra. Tanto é assim que a gente lê até, Mauro, é engraçado, na imprensa assim, existe uma oposição silenciosa. Como não há como provar que essa guerra é impopular, eles vêm com isso. Não, mas soldados anônimos revelaram que a grande maioria dos soldados não queriam estar lá. Tá, cara, mas onde isso? Sabe, tem pesquisas de opinião, várias delas conduzidas por órgãos ocidentais na Rússia. A pesquisa de opinião é anônima e a pessoa está dizendo que ela é favorável à guerra. Então, a gente pode gostar, pode não gostar, mas essa é a realidade. E por conta disso, há uma crítica a essa suposta leniência do Putin. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, antes de apontar o dedo, a gente precisa entender o porquê disso tudo. Porque, vamos lá, quando essa guerra começou, eu vi muita gente comparando a situação da guerra da Ucrânia com a guerra do Iraque, lá atrás, em 2003. Mas essa comparação, com todo respeito, ela não faz sentido. Porque quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, eles estão invadindo um país diferente, um país completamente alheio à sua realidade, um país que eles não queriam anexar. Eles queriam que o Iraque tivesse um governo fantoche dos Estados Unidos, sim, mas eles não queriam anexar o Iraque. Eles não tinham preocupação com os iraquianos. A situação da Rússia com a Ucrânia é muito diferente, porque ela está anexando um território que ela quer anexar, que ela já anexou, inclusive, 4 províncias, e ela tem um respeito por essa população, porque é uma população
etnicamente russa. Por que eu estou falando isso? Porque isso implica que a Rússia precisa ter cuidado na hora de realizar ataques nessa região, porque ela não quer matar a população que ela pretende anexar. Né? Então, isso gera uma situação realmente muito difícil. E mais do que isso, Mauro, antes você estava falando do privilégio de ser homem branco, né? O Putin sabe que a Rússia não tem o privilégio de ser estadunidense. Os estadunidenses podem fazer o que quiser e ainda assim não vai haver consequências contra eles. Então ele precisa ser mais cauteloso também, porque ele sabe que a oposição à Rússia vai ser muito mais forte. Tu deve lembrar, né, Mauro? Ali em 2022, a pressão anti-Rússia que surgiu, teve russos que trabalhavam em orquestra, né, em Londres, que foram demitidos. Uma vez eu fui num bar, aí tinha um Moscow Mule, assim, para vender, e o cara chegou a arriscar o Moscow e botou Kiev, sabe? Eu achei engraçado, né? Porque em relação a Israel, a gente não viu nada disso, né? A gente não viu os israelenses sendo demitidos, né? A gente não viu os israelenses sendo banidos de competições esportivas. Mas, né, a situação, infelizmente, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Por conta disso tudo, Mauro, então eu acho que se entende o porquê dessa postura um pouco mais comedida do Putin, mas, ao mesmo tempo, esses ataques eles colocam uma pressão muito grande, porque causam uma desmoralização do exército russo, aumenta a pressão. Digamos assim, nesse cabo de guerra entre setores que querem uma postura mais assertiva e o Putin, os setores que querem uma postura mais assertiva, eles ganham força. Diante disso, eles dizem, olha só, eu estou dizendo, tu precisa ir mais forte, tu precisa dar um jeito de resolver essa situação. Inclusive, sempre fica pairando aquela possibilidade de utilização de armas nucleares táticas na Ucrânia. Eu espero muito que isso não venha acontecer, tanto, obviamente, por questões humanitárias, porque é um dos piores tipos de armas que a gente pode utilizar, mas também porque eu acho que seria muito ruim do ponto de vista estratégico para a Rússia. Ela perderia muita credibilidade se ela recorresse a esse tipo de armamento. Tem uma questão, que inclusive você já tratou no seu canal, que está quase que um anexo do tema Rússia versus Ucrânia, Ucrânia versus Rússia, que é a situação alemã, a situação política alemã, uma derrota histórica da social-democracia, a vitória dos democratas cristãos da aliança CDU-CSU, a da aliança não, né, do partido CDU-CSU, mas num cenário muito mais à direita do que era a CDU-CSU na época da Angela Merkel, né? Então, um cenário bem de uma CDU-CSU muito mais próxima da extrema-direita, falando em rearmamento alemão, num cenário de decadência do país. Como é que você vê a situação alemã nesse momento? Bom, antes eu vou fazer até uma piada aqui, porque o cenário alemão ele é curioso, né? A gente pode até brincar assim que seria mais ou menos o sonho do PT hoje em dia, porque Angela Merkel governava com uma coalizão gigantesca, que incluía inclusive a social-democracia, né? Não tinha oposição, basicamente Angela Merkel, a principal oposição talvez fosse a extrema-direita. Então, o que aconteceu foi que, depois disso tudo, a guerra da Ucrânia ela foi muito negativa para Angela Merkel. Angela Merkel era uma política que tinha uma popularidade muito grande, inclusive por isso que ficou tantos anos no poder, embora para o Ocidente isso esteja tudo bem. Né? O problema é um político progressista ficar mais tempo no poder. Mas para Angela Merkel ficar lá seus 10, 11 anos, para Margaret Thatcher ficar 12 anos no poder, bom, aí não tem problema nenhum. Mas tá. De qualquer modo, a guerra da Ucrânia foi muito ruim para Angela Merkel, porque a Angela Merkel apostava numa relação mais estreita com a Rússia e ela apostava por um bom motivo. Eu bati nessa tecla, inclusive no meu canal, eu brinco que a Alemanha foi o país que mais perdeu com a guerra da Ucrânia. Isso porque a Alemanha, a economia alemã, é uma economia industrial. Todos nós conhecemos produtos alemães e são produtos de boa qualidade. A gente associa carros alemães com um carro de boa qualidade, o aço alemão, um aço de boa qualidade. Quando a gente pega o elevador, façam esse exercício, na maior parte das vezes vai ser ThyssenKrupp. A marca ThyssenKrupp é uma marca alemã que existe há décadas no mercado, tem um aço de melhor qualidade. Até hoje a gente precisa importar esses produtos. Só que a Alemanha é um país que tem, por ser um país muito rico, ela tem custos de mão de obra maiores. O trabalhador alemão ele ganha mais do que o trabalhador ao redor do mundo, com exceção de alguns países. Por conta disso, a Alemanha ela apostou em dois elementos para manter a sua competitividade. Primeiro, a qualidade dos seus produtos, que a gente já mencionou,
e que continua. Mas o segundo deles, o mais importante, ela tentou reduzir ao máximo os custos com a energia, porque esses setores que eu estava mencionando, como o aço, por exemplo, eles são intensivos em energia. Às vezes é de 30%, 40% de todos os custos dessas empresas é energia. Então, tu ter energia barata e abundante à disposição é uma maneira de tu ter mais competitividade. E essa energia, ela vinha sobretudo da Rússia, porque o gás natural é uma fonte muito barata de energia quando transportado via gasodutos. Então, essa foi a aposta da Angela Merkel, e essa aposta estava correta. Esse ponto aqui tem que ser mencionado. Pensando assim nos interesses estratégicos da Alemanha, ela estava correta em se aproximar da Rússia. Essa aproximação, inclusive, vinha desde a época da Guerra Fria. Só que, quando veio a guerra da Ucrânia, essa aproximação, a chave virou, vamos dizer assim, o feitiço virou contra o feiticeiro, e muita gente começou a dizer que não, que ela que tinha errado, que não devia ter feito isso. Eu achei muito engraçado o argumento que era, ela deixou a Alemanha vulnerável à Rússia. Cara, é absurdo esse argumento, porque sem essas relações com a Rússia, a Alemanha não teria energia barata à sua disposição. Então, assim, é claro que ela deixou a Alemanha vulnerável, mas a alternativa era não ter energia barata e prejudicar a sua economia. Sabe? Não, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tinha realmente uma outra possibilidade para a Alemanha. Agora, diante disso tudo, quando veio a guerra, o prestígio da Angela Merkel caiu e aí assumiu a social-democracia. A social-democracia pulou do barco. A gente sabe quem que são os primeiros a pular do barco quando o barco está afundando, não é, Mauro? E aí conseguiu vencer as eleições com Olaf Scholz, que foi, para quem não acompanha, para quem não sabe o histórico da social-democracia, deve ter sido frustrante. Para quem conhece, Mauro, foi absolutamente comum. Fez um governo à direita da Angela Merkel, porque nas relações internacionais foi um governo ainda mais servil aos interesses dos Estados Unidos. Nesse gasoduto, por exemplo, que eu mencionei agora, o Nord Stream, que ligava a Rússia e a Alemanha, ele foi destruído, ele foi sabotado por estadunidenses. E o que a Alemanha fez com isso? Nada, né? Então, e aí, Mauro, como é que se chega nesse cenário? Hoje em dia a gente tem um contexto em que essa direita tradicional está enfraquecida, tem uma nova direita que chegou no poder, não é a extrema-direita, a AfD ainda, mas tem uma nova direita, e a gente sabe como é que a direita costuma agir quando a extrema-direita está em ascensão. A direita incorpora as pautas da extrema-direita para tentar esvaziar o seu poder. Por isso que a tua avaliação me parece correta, de que essa direita que está agora ela é mais a direita do que era a direita da Angela Merkel. A direita da Angela Merkel ela tinha meio que esse sentido de tentar englobar tudo dentro desse campo mais tradicional da democracia liberal alemã. Então, eu vejo com muita preocupação, porque, do ponto de vista econômico, apesar de eles estarem postulando uma série de mudanças, eu não vejo por que eles vão conseguir resolver a crise econômica da Alemanha, e se eles não resolverem a crise econômica da Alemanha, a gente vai ter aquela belíssima combinação de crise econômica na Alemanha e ascensão da extrema-direita, que infelizmente a gente sabe onde que nos deixa, né? Então eu vejo isso com muita preocupação, Mauro, muita preocupação mesmo, até porque essa extrema-direita ela é a única que está sendo dissonante nesse discurso anti-Rússia. A extrema-direita está dizendo, não, a gente tem que acabar com a guerra, a gente precisa de energia russa. E esse discurso, ele fatalmente vai ganhar terreno, ele vai ganhar atração porque ele é verdadeiro. Esse é o ponto. A extrema-direita é muito hábil em pegar elementos de verdade e capitalizá-los para a sua pauta, normalmente mentirosa. Mas eles são muito hábeis nisso, né? De entender a frustração das pessoas. Então, dizer, olha só, o problema do desemprego, o problema da falta de crescimento é esse, a gente precisa adotar medidas nesse sentido. Aí é claro que eles vão culpar os imigrantes, que eles vão dizer que medidas polêmicas têm que ser implementadas e tudo mais, mas, infelizmente, a chance de eles conseguirem é grande. Para encerrar, tô aproveitando a tua presença aqui, viu? Tô aproveitando fazer um grande passeio aí. Queria falar da eleição na Polônia ontem, né? A vitória do político, não era exatamente político da extrema-direita, mas um político nacionalista, o Karol Nawrocki, tá? Ele contra o candidato à presidência do governo, do primeiro-ministro, que é uma direita europeia, uma direita OTAN, vamos dizer assim, né? Este que vence não,
E aí tem, inclusive, queria uma avaliação tua. Quem que sai ganhando com isso? É o Trump ou é o Putin, na verdade, que sai ganhando com essa eleição? Como é que você vê o cenário ali? Olha, quem sai ganhando é difícil, quem sai perdendo é a União Europeia. Isso com certeza dá para afirmar. A Polônia é um país que está há muito tempo, né, com governos de extrema-direita ou mais próximos da extrema-direita, assim como a Hungria. Inclusive, são dois países que se protegem, né? Porque para tu expulsar um país da União Europeia, tu precisa ter a anuência de todos os outros países da organização, da instituição. E o que tem acontecido nos últimos anos é que a Hungria e a Polônia têm se protegido. Então, me parece que o maior vencedor disso tudo é o Orbán, o Viktor Orbán, líder da Hungria. Com certeza, para mim, ele é o maior vencedor. Eu acho a Polônia, assim, vamos lá, é uma situação complexa, Mauro, porque, por um lado, a extrema-direita, a gente poderia pensar que ela estaria mais favorável ao Putin do que a direita europeísta. Mas, assim, o sentimento antirrusso na Polônia ele é muito forte, né, mano? Então, eu acho que a possibilidade de um governo polonês se aproximar da Rússia, eu considero... Eu não sou especialista em Polônia, tá? Então, eu sempre gosto de dizer que eu prefiro falar dos assuntos que eu estou acostumado a estudar. Então, poderia me surpreender nesse sentido. Mas eu duvidaria bastante de uma aproximação. A Polônia, pelo contrário, é o país que mais está se militarizando nos últimos anos. Ela está fazendo um esforço muito grande para fortalecer as suas forças armadas. Ela tem passado por um processo de crescimento econômico bem interessante nos últimos anos, até surpreendente, e ela está realmente se preparando para uma eventual guerra contra a Rússia. Isso já vinha acontecendo com os governos Sim. anteriores, então eu não vejo por que haveria uma mudança. Eu acho que, nesse sentido, para responder a tua pergunta, talvez seja o Trump o maior beneficiário desse cenário. Curioso que você diga que o maior vencedor é o Viktor Orbán, o líder húngaro Viktor Orbán. Porque mais cedo nós falamos, realmente foi, acho, um dos principais eventos do fim de semana foi o que parece ser, estamos olhando ainda, tateando nesse assunto, um giro surpreendente do bolsonarismo da extrema-direita e do bolsonarismo mais em particular aqui no Brasil, que fez esse vídeo do Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos, em que ele faz uma guinada de tom nacionalista e desenvolvimentista. Então, se distanciando do rentismo, do entreguismo, que são marcas do bolsonarismo no Brasil. Um vídeo realmente surpreendente. Ele elogia o Getúlio Vargas, elogia o Getúlio, o Juscelino, elogia o João Goulart, faz referência, olha, teve até algum autoritarismo na ditadura, mas teve desenvolvimentismo, enfim, uma mudança, uma guinada radical na posição da extrema-direita e, curiosamente, o único líder que ele inclusive nem menciona o pai dele, o único líder que ele menciona como a grande referência da extrema-direita global hoje é exatamente o Viktor Orbán. Exatamente o Viktor Orbán. Achei muito curioso isso. Hã? É interessante tu falar sobre isso, porque há muito tempo eu digo que o grande erro do Bolsonaro, que a gente sabe que não é erro, porque tem motivos para isso, mas é ter apostado, ter entrado totalmente no neoliberalismo. Se ele tivesse adotado uma postura mais desenvolvimentista, aos moldes do que aconteceu na ditadura, ou pelo menos próximo disso, de novo, estou fazendo uma comparação absurda porque o contexto era outro, o Trump pode fazer as mesmas medidas em outros contextos. Mas se ele não tivesse abraçado o neoliberalismo da forma que ele abraçou, ele teria tido condições de se reeleger facilmente e provavelmente a gente nunca mais se livraria dele. E eu acho... Por que eu estou falando isso? Porque o Viktor Orbán, ele é um político com uma veia mais desenvolvimentista. Num contexto neoliberal como o de hoje, ele tem uma característica mais desenvolvimentista. Então, talvez o Eduardo Bolsonaro tenha percebido isso, talvez ele tenha estudado o caso húngaro, visto o porquê do sucesso do Viktor Orbán, e talvez por isso que ele esteja apostando nesse caminho. De novo, estou eu especulando, obviamente, eu não quero ter o exercício inglório de pensar com a cabeça do Eduardo Bolsonaro, né? Até porque lá saem poucos pensamentos. Mas eu acho que essa é uma possibilidade. Perfeito. Ricardo, gostei demais de você. Se você topar, vou te convidar mais vezes, viu? Muito legal a tua análise. Eu tinha falado, vai ser uma primeira vez aqui, numa presença muito interessante. Ricardo Leães está aqui com a gente, analista internacional, professor, pesquisador, figura. Obrigado, Ricardo. Um abração, boa semana para ti.
Eu que agradeço o convite, Mauro. Com certeza pode me convidar e um abraço para o Jones também. Tá bom, valeu.